Olá, sejam bem-vindos a mais um Vem com a Jaque podcast. E no episódio de hoje eu trouxe mais uma empreendedora para compartilhar um pouco da história do seu conhecimento. Ela é empreendedora, mentora de mulheres, especialista em autoestima e autoconfiança. Então, eu apresento para vocês Beth Filipelli. Seja bem-vinda. Obrigada, Jaque. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. É um prazer te receber e receber também toda essa informação que você tem para partilhar com a gente. Eu falo muito sobre isso, a importância da autoestima, do autocuidado. Então, trazer uma especialista na área hoje só vai fazer com que o conhecimento amplie na vida dessas mulheres. Então, fica à vontade. E é o que eu espero, poder levar esse conhecimento e transbordar na vida de tantas mulheres que precisam, né? Dessa autoestima. Que a autoestima é muito além do que um batom, um status ou uma roupa. Exato. Mas vamos lá. Então, primeiro compartilhe um pouco da sua história, como que você foi encaminhando para essa especialidade, o que te fez chegar até aqui. Queria que você compartilhasse um pouco e depois a gente entrasse nesse assunto. Ótima pergunta. Vamos lá. Bom, eu sou empreendedora desde sempre, desde piquititinha que eu empreendo. É? Sempre gostou? Sempre gostei de empreender. E as minhas formações, ela se deu num momento em que eu já estava liderando mais de 200 mulheres numa empresa multinacional, na Mary Kay. Eu fui diretora executiva, ganhadora de carro rosa, enfim, todo aquele reconhecimento todo eu liderava. E então, nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar ali o meu Instagram, que até então não sabia nem que era Instagram naquela época. E uma amiga disse assim, nossa, você com o potencial que você tem, com os reconhecimentos que você tem ganho, você não tem Instagram, então vamos lá fazer um Instagram para você. E ela fez um Instagram e a partir disso eu comecei a me colocar em fotos, mas com a amostra do meu corpo. A amostra com, na verdade não o corpo, com as manchas que tem no meu corpo, que é o vitiligo. E a partir de então eu passei a ser uma referência para outras mulheres que tinham vitiligo. Porque não era muito falado, né? Naquela época não era muito falada, não tinha essas referências que tem hoje, graças a Deus, que hoje tem várias referências. Eu tenho pessoas amigas, pessoas que eu conheço, pessoas de São Paulo, de outros estados, que se tornaram referências e que levam essa mensagem de que o vitiligo, ele não interfere em absolutamente nada na nossa vida, ele é só por fora, ele é o externo. Mas a gente vive numa sociedade, né? E agora não muito, mas antes existia um padrão de beleza que a sociedade ela exigia. E então, naquela época, eu passei a ser referência por conta das fotos ali no Facebook, no Instagram, enfim. Até que muitas mensagens vinham no meu inbox, mensagens de pessoas, até que eu vi uma mensagem, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. Porque até então, eu não tinha nem as formações que eu tenho, eu não era especialista em autoestima e autoconfiança, mas eu me dava muito bem com as manchas, vamos dizer assim. Porém, eu lembro, né, vai vindo à memória, apesar de eu ser... Naquela época, eu já estava muito bem resolvida com a questão do vitiligo, eu ainda tinha um quezinho que me travava um pouco, me bloqueava um pouco, porque eu sempre gostei de fotos, inclusive aquele sonho de criança meu era de ser modelo, manequim, enfim. E em um determinado momento ainda, eu me escondia. Então, quando eu entrava para fazer uma foto, aliás, quando eu estava pronta para fazer uma foto, vamos tirar uma foto, eu tentava me esconder. Esconder pelo menos meu antebraço, que é onde aparece mais, as mãos, enfim. Mas mesmo assim, eu estava naquele posicionamento de motivar. E eu fui, com esse meu trabalho de motivar outras mulheres, automaticamente eu fui me curando. Esse preconceito que eu tinha, né, ainda por conta das fotos, do vitiligo aparecer, enfim. Mas você sofria preconceito quando você era menor, mais nova? Não, eu não sofria preconceito. Porque eu acredito que o preconceito está mais na gente. Eu acho que em tudo. Acho que em tudo que o preconceito está mais na gente. É na nossa preocupação do que o outro vai pensar. Na verdade, está instalado na nossa mente o preconceito. Aquela comunicação está instalada na gente. E o que o outro pensa não é o que a gente pensa que o outro pensa. É bem diferente.
Se você perguntar, se você fizer uma pesquisa entre 10, 15 amigas sobre você vai ver que é totalmente diferente do que você se vê, da forma que você se vê. Se você não é bem trabalhada na sua autoestima, na sua autoconfiança, você vai acreditar que algumas pessoas elas vão o quê? Te julgar. Vai colocar algum defeito em você. E, na verdade, não é nada disso. Isso só está na nossa cabeça, porque a gente não está muito bem resolvida. É verdade. É só isso. Bom, mas enfim, veio então essa proposta que foi uma proposta dos céus. Eu pedi a Deus um direcionamento para criar algum projeto, fazer alguma coisa que eu pudesse ajudar essas mulheres. E então, numa madrugada, passou-se um tempo, uma madrugada, eu acordei na madrugada com Deus exatamente me passando todo o projeto. E eu escrevi na madrugada. O que seria o projeto? Eu escrevi. Mas aquela coisa, eu ainda não era especialista em autoestima, ainda tinha algumas travas, algumas crenças, eu ainda tinha preocupação com o julgamento dos outros a meu respeito. E não era nem pelo vitiligo. É aquele medo de você se posicionar, aquele medo de você ser julgada mesmo, que isso é muito normal. Com certeza. E eu não tirei o projeto, eu não saí da madrugada e botei ele em ação. Prática. Não, ele ficou na gaveta. Até que eu, de fato, recebi uma mensagem numa das fotos, dizendo, entre tantas outras mensagens, eu recebi a mensagem da querida Simone, e ela disse na mensagem para mim que, Beth, eu te admiro bastante, mas eu não consigo ainda me aceitar, e eu não vou à praia com os meus filhos, porque eu não me aceito com o vitiligo. E isso me doeu profundamente, porque na atual conjuntura, meu filho já estava grande. Eu tenho 53 anos, eu tenho um filho de 35. E na época meu filho já era grande. Então já tinha perdido parte da infância do meu filho, porque eu me dediquei muito ao trabalho e eu não aproveitei momentos com o meu filho. E essa mensagem dela me trouxe essa lembrança. Ela não pode perder tempo com os filhos dela, porque tempo passa. Então a gente precisa aproveitar o momento. E ali, sem script nenhum, sem parceria nenhuma, sem saber como seria, eu tirei o projeto da gaveta. E anunciei, simples assim. Fui para o Facebook e coloquei um dia de modelos com profissionais para você resgatar sua autoestima. Uau! Amiga, não sabia o que ia acontecer, sinceramente. Tem hora que nós precisamos fazer o movimento, né? Deus prepara, mas se você não fizer o movimento, as coisas não vão acontecer. Exatamente. Eu boto o pé que Deus bota o chão, eu não sabia disso. Hoje eu sei. Mas foi assim, foi de forma genuína e tudo aconteceu. E eu acho que as coisas acontecem realmente quando é de uma forma genuína. Quando você faz de puro coração. E ali aconteceu. E então eu consegui, a partir de então, parceiros de um lado, de outro. Já tinha minha equipe de consultoras de Mary Kay, onde elas foram ali, prestaram todo o serviço da parte da beleza, maquiagem, enfim. E o evento foi lindo. Só que até então, a Simone, ela é de São Paulo. A Simone não era do Rio. Então, a Simone não foi na primeira edição. A primeira edição, ela aconteceu no Recreio. Até o Aparte Hotel Espaço eu consegui gratuitamente. Uau! Quantas mulheres participaram? Na época foram em torno de 15 mulheres. Uau, bastante. E elas chegavam já chorando. Para você ter ideia. E foi bom porque, apesar de eu não ser especialista em autoestima, não ter um conteúdo para poder levar, só a minha história já edificou a vida delas. Então, assim, contem as suas histórias, porque todo mundo tem história e a gente precisa contar, transbordar, botar para fora, porque muitas vezes a gente não precisa nem de especialidade nenhuma, somente a nossa história transforma a vida de outra pessoa. Então isso é muito interessante. E na época foi assim. E o que aconteceu foi extraordinário, porque pós-evento, aquelas que não se colocavam na rede social, porque tinha vergonha das suas manchinhas e tudo mais, elas passaram a ser vitilindas. Elas passaram a ter, vamos dizer, orgulho até da própria mancha, porque eu digo que o vitiligo, ele é algo, primeiro eu não considero uma doença, tá? Segundo, que ele não interfere em absolutamente nada na gente. Ele não pega. É uma doença autoimune. Né? Apesar de eu não considerar uma doença, mas é uma doença autoimune. Então, não impede nada da gente.
Quando a gente olhar para trás, isso assim, entre tantas outras doenças, é o que a gente precisa fazer esse exercício. Quando a gente começa a olhar para trás, que a gente vê tantas pessoas hoje passando por tantas dificuldades, quando se trata da saúde, o que é o vitiligo? Perto de tantas outras Não, coisas. vitiligo não é nada. E aí a gente, até o grupo, o vitiligo, né? O Brasil, enfim, é nem te ligo. Eu tenho vitiligo, nem te ligo. Adorei, nem te ligo. E assim, e eu vi a transformação na vida delas. Então, eu levo até, foram amizades que foram construídas, né? Verdadeiramente, que a gente traz até hoje. E da primeira edição veio a segunda, enfim. E a segunda edição aconteceu lá em São Paulo. Uau. E a Simone, ela Participou. estava lá. E no dia seguinte do evento de São Paulo, a Simone estava na praia, desfilando na praia, com seu Ai, corpite gente. manchadinho, toda Com linda. os filhos dela, isso não tem preço, né? Não tem preço. Então, tudo começou, o meu trabalho hoje, né? Eu digo que assim, o meu trabalho com mulheres, essa paixão por mulher, por levar conhecimento, motivação, empoderamento, tudo isso começou, claro, desde o meu trabalho de liderança, porque eu me conheço líder desde pequena, aquelas brincadeiras da escola, enfim, e da rua, né, que você acaba sendo líder. Então, acho que a liderança ela também você nasce com ela. O empreendedorismo está comigo desde sempre, porque eu sempre vendi alguma coisa a minha vida inteira. E depois veio o trabalho como mentora de mulheres, e aí veio essa questão das especializações que eu fiz. Porém, as especializações que eu fiz foi porque eu, que achava que eu nunca passaria por um processo de depressão, eu passei. Uau. E eu não sou adepta a remédio, não estou fazendo nenhuma crítica aqui, né? Porque as pessoas têm que usar remédio, principalmente quando é indicado por médico, mas eu não sou adepta. E se eu tenho uma dor de cabeça, eu prefiro esperar, eu prefiro repousar, eu preciso... Se eu tomar, tô muito mal mesmo. Eu prefiro que seja assim. E na época, nem eu estava me reconhecendo. Porque é muito interessante isso, Jaque. Hoje eu sei, hoje eu entendo. Eu fui confrontada, sem saber que fui confrontada, por uma ferida emocional muito grande que foi impactada lá no meu passado. Mas eu não tinha esse conhecimento, porque isso é muito inconsciente, é muito sutil. E eu fui rejeitada, né, pela empresa na qual eu dei a vida, que foi a Mary Kay, porque antes de eu me tornar consultora e diretora da Mary Kay, eu era dona de negócio. Era uma sociedade, né, com meu ex-marido, e essa sociedade, ela se prolongou por muitos anos, até que eu fui para a jornada da Mary Kay. Entrei na Mary Kay e decidi seguir. Ele ficou na nossa sociedade, no nosso trabalho. E então eu segui com a Mary Kay. Fui crescendo, porque eu sou muito da questão onde eu quero chegar, onde eu estou e onde eu quero chegar. E eu tracei todo o meu plano estratégico, as minhas metas, eu sabia o que eu queria. E assim aconteceu. Eu consegui realmente me tornar uma diretora em 6 meses, depois que eu coloquei minha carta de qualificação, carro rosas, enfim. Viagens. Hã? Viagens internacionais, são os reconhecimentos que a empresa dá. E assim, eu sabia o que eu precisava fazer e fazia. Mas chegou um momento que eu passei por umas questões, né, muito particulares, e que sem inteligência emocional, eu deixei que os fatores da vida, as experiências negativas, tudo que eu estava vivendo, o momento que eu estava vivendo, interferisse. Mas uma interferência, novamente eu falo, sutil, sem você perceber. Quando você já tem o autoconhecimento, por isso que eu digo, autoconhecimento, todo mundo deveria passar. Porque você Todo consegue mundo identificar, deveria passar pelo processo do autoconhecimento. Autoconhecimento nada mais é do que você se conhecer. Conhecer suas emoções, conhecer suas feridas emocionais, entender o porquê de uma hora para outra você se sentiu de uma determinada forma, você acordou muito bem e quando chega na metade do dia, por algum motivo, você se percebe estranha. Peraí, volta a fita. Você vai perceber que algo aconteceu. Ou você escutou
alguma coisa, ou você viu alguma coisa, ou você sentiu o cheiro de alguma coisa que te trouxe uma memória. Porque nós estamos o nosso sexto, né? Nossos sentidos. Os nossos sentidos traz o quê? Memória. Acontecimentos do nosso lado trazem lembranças. Então, é o que eu digo. Autoconhecimento é imprescindível na vida de qualquer ser humano. E no decorrer que eu estava nesse processo da Mary Kay, eu passei por um processo difícil, interno, que eu não levei para ninguém. Até que eu não tive a administração das minhas emoções, eu não soube gerir as minhas emoções, eu não tinha inteligência emocional, e eu deixei que o problema me consumisse. Então, eu foquei no problema e não foquei na solução. Então, mais uma dica para você. Não foque no problema, porque problema todo mundo tem, sempre teremos problemas. Vamos focar na solução. Como eu posso resolver isso? E não é por que Deus, é para que Deus? Para que está acontecendo isso? O que a vida quer me ensinar? Porque a vida está querendo ensinar a gente o tempo inteiro. E como eu sempre digo e levo esse lema, nada é por acaso, para tudo tem um propósito, assim é. Você tem que passar por determinadas coisas, porque é só assim que você vai crescer. E se você sonha em realizar um plano, um sonho, todo mundo tem sonho, acredito eu, e tomara que sim, que todos tenham sonho. Se não tem, procure saber que ele vai aparecer. Procure saber, vai resgatar os seus sonhos, porque eu acredito que os sonhos de Deus são maiores que os nossos, mas Ele não vai permitir que a gente atinja os nossos sonhos sem que a gente esteja preparado. Com certeza. Então, a preparação é nesse processo. É o processo de você estar vivenciando uma coisa difícil na sua vida, um desafio, e que você, no decorrer, você vai encontrar respostas, você vai tomar determinadas decisões, você vai cair, vai levantar de novo, mas você conseguiu permanecer até você superar. Mas respeitar o seu processo, né? Porque geralmente a pessoa quer fugir no processo. Respeitar o processo. E lembrando que o deserto ele não é lugar de morada, ele é lugar de passagem. Todo mundo passa pelo deserto. Então é difícil? É difícil. Muito difícil. Dependendo, você acha que você não vai nem suportar. E muitas vezes você questiona Deus. Então, assim, a gente precisa parar realmente de questionar Deus e entender que tudo que acontece na nossa vida vai servir de testemunho lá na frente. Vai servir para a gente o quê? Desenvolver talvez um trabalho para você levar sua mensagem e transbordando na vida de outra pessoa e a pessoa entender, caramba, se ela conseguiu, eu também consigo. E tudo começou hoje, o meu trabalho como mentora, como especialista em autoestima, onde eu fui buscar autoconhecimento, onde eu fiz a formação de coach, foi nessa época da depressão. Porque, na verdade, como eu não sou adepta ao remédio, eu saí do consultório psiquiátrico com o diagnóstico que, querida, você está em depressão. E eu tomei a medicação por um mês, só para sair daquele estado depressivo. E eu busquei força da onde eu não tinha e comecei a me tratar terapeuticamente, de uma forma integrativa. E foi onde eu me apaixonei pelos óleos essenciais. Aí eu fiz até, inclusive, a formação como aromaterapeuta, comecei a usar os óleos essenciais, e daí eu comecei a fazer outras formações. Tudo na terapia holística, na terapia integrativa. Até que eu retomei a minha formação de coach. Aí fiz programação neurolinguística, fiz a constelação familiar, fiz inteligência emocional e, por fim, eu fiz a especialização em autoestima e autoconfiança. E hoje sou mentora de mulheres, mentora de empreendedoras. E eu entendo hoje, com todo esse conhecimento, o porquê eu deixei me abater, o porquê eu quebrei, financeiramente falando, o meu negócio quebrou. Hoje eu entendo por quê. E o fato, na época da empresa, que eu saí da empresa, na verdade eu não saí da empresa, eu fui rejeitada.
Porque você não dava os resultados. Porque eu perdi os meus números e, consequentemente, quando eu perco os meus números... Agora, uma pergunta, eu te faço agora uma pergunta. Como é que uma líder, ela consegue liderar e manter-se motivada se ela está cheia de problema e motivar uma equipe se ela está no limo? Não tem como. Não existe essa possibilidade. É. E assim aconteceu comigo. Eu estava no limo, passando pelas dificuldades, quando eu percebi como estava o meu cenário financeiro e do meu negócio em si, da minha equipe, eu já estava quebrada. Então, quando eu olhei para aquele cenário, porque eu estava tão focada lá no meu problema, Caramba. onde eu não conseguia enxergar um palmo sequer de como estava a minha equipe, a minha liderança, as minhas finanças. E quando eu percebi, eu já estava quebrada. Com isso, o meu outro negócio já estava desandado. Então, assim, na outra parte também eu não podia contar. Mas o que eu amava fazer era o que eu fazia. A liderança. Então, eu fui buscar uma outra alternativa, porque as minhas contas não paravam de chegar, as minhas responsabilidades eram muitas e eu precisava compor, onde eu fui buscar uma nova oportunidade. Uma oportunidade de uma empresa que tivesse o mesmo plano de negócios, a mesma coisa, só que, porém, totalmente diferente. Então, eu entrei numa empresa de óleos essenciais, que não tinha nada a ver na qual que eu fazia. Conclusão, eu fui excluída da empresa. Eu fui denunciada. Ué, mas como assim? Sim, eu fui denunciada. Na época, nós não tínhamos contrato de exclusividade. E eu fui denunciada e da noite para o dia eu fiquei sem acesso ao meu portal, ao meu escritório virtual. Nossa. E eu fiquei praticamente zerada. Se eu já estava com problemas, ali que caiu a depressão, ela voltou. Eu ia falar isso agora. E como é que foi nesse momento? É. Porque é meio que um gatilho, né? Foi. Só que hoje eu consigo entender que quando eu fui excluída, hoje eu consigo entender que naquela época eu fui excluída. E por que eu levei tanto tempo para me posicionar como mentora, voltar a trabalhar? Porque praticamente eu fiquei desempregada, vamos dizer assim. Hoje eu entendo, porque quando você é excluída, você se depara com a sua ferida, a ferida da rejeição. E por que, Beth, você talvez tenha desencadeado uma ferida da rejeição? Isso é fato, isso até uma criancinha de 7 anos de idade, que de repente a mãe, por algum motivo, demora mais de buscar na escola, talvez pode desencadear esse gatilho, certo? Mas no meu caso, não. O meu caso é porque eu, talvez com 9 ou 10 anos, eu não me lembro, eu fiquei sabendo, e graças a Deus eu tenho meus pais, que são os queridos, eu amo de paixão, sou apaixonada por eles, 2 queridos, mas na época eu fiquei sabendo que eu era filha de criação, que eu era filha adotiva. Caramba! E que eu fiquei sabendo também que o meu pai biológico foi embora, e a minha mãe faleceu. Então, no subconsciente. Então, no meu subconsciente, foi instalado 2 feridas, abandono e rejeição. Então, tá explicado. Porque muitas coisas acontecem na nossa vida. E isso está relacionado a quê? A autoestima. Porque mexe na autoestima. Porque quando você, de uma certa forma, você tem a ferida da rejeição, você não quer ser rejeitado. Então você se submete a muitas coisas que você não deveria se submeter. Aceita muitas coisas. Você está sempre buscando a aprovação do outro. Você está sempre dizendo amém, não sabe dizer não para desagradar, não quer desagradar, você quer pertencer. Então, a rejeição, ela faz isso. Eu preciso pertencer, então, para eu não ser rejeitada, eu preciso me adaptar aqui, ó, nesse meio, nesse ambiente. Eu preciso ser quem eu não sou. E o maior destrave para a gente, para as pessoas, né,
se liberar e, de fato, resgatar a sua autoestima, porque a autoestima, ela não é só o batom, a autoestima, ela não é só a roupa bonita, a autoestima, ela não é só o status dela, ela é muito além, ela é autovalor, ela é autoaceitação, é da forma que eu sou linda com as minhas extraordinárias cores, eu sou linda com os meus defeitos, e quem é perfeito? Quem é perfeito? Não existe perfeição. Quando eu entendo isso e muito mais alguma coisa, eu preciso ter autocompaixão comigo mesma. Por que a procrastinação? A procrastinação, ela está ligada a quê? Não merecimento. Mas quando eu não tenho autoestima elevada, eu também, de uma certa forma, eu não me sinto merecedora. Porque é um julgamento, é pré-julgamento, é auto-julgamento. Então, na autoestima, uns dos gatilhos são a procrastinação, rejeição. A baixa autoestima. A baixa autoestima. No caso. No caso, a baixa autoestima são vários sintomas. A gente chama de sintomas. Então, são vários sintomas. Não sabe dizer não. Se julga demais. Se critica. Não gosta do que vê quando se olha no espelho. Aceita tudo dos outros. Não se posiciona. Não se sente merecedora. Enfim, uma afinidade, é muito ciumenta. Então, tem a mulher que ela é muito ciumenta. Por exemplo, eu já fui muito ciumenta do marido. Pode ter certeza que ela precisa dar uma olhada para isso. Porque quando eu sou muito ciumenta, eu não confio. Se eu não confio, eu também não confio em mim. E autoestima, a autoconfiança está ligada totalmente à autoestima. E quando eu sou empreendedora e a minha autoestima está baixa? Como que faz isso? Boa pergunta aí. Pois é. Uma empreendedora, por isso que eu digo, autoconhecimento é tudo. Entender quais são suas feridas, entender as suas emoções, saber gerir tudo isso, olhar para dentro de você, buscar sua essência. Independente do que o outro acha, independente se você é loura, se você é morena, independente da sua classe social, independente de qualquer coisa, todas as pessoas, mas eu falo do universo feminino. Então, toda mulher empreendedora, principalmente, ela precisa, por quê? Porque antes dela ser empreendedora, antes dela ser um CNPJ, ela é um CPF. E cheio de emoções, cheio de crenças, cheio de travas. E se a gente não olha para isso, isso impacta com toda certeza no nosso negócio. Ou ela é aquela super mulher maravilha, que ela busca dar conta de tudo, mas a mulher maravilha, ela não pode existir, porque primeiro que ela vai dar pane, né? Ela vai se sentir sobrecarregada, ela se exige demais, e chega uma hora da o pane mesmo, que ela não consegue se manter. Ou é daquela que ela não sai do lugar. Ou é daquela que fatos acontecem, que normalmente acontece isso, alguma coisa acontece nesse meio, porque a gente, como empreendedora, a gente vive numa linha solitária. Quando você tem braços, ok, mas quando você tem que dar conta sozinha, é mais desafiador. Por que é desafiador? Porque você tem que pensar em dar conta do seu negócio, gerir o seu negócio, gerir o seu financeiro, gerir a sua casa, quem tem família, marido, filho. Olha quantas demandas. Segurar todos os pratinhos, como eu falo. Tem hora que vai ter prato quantas que vai cair, demandas. Tá tudo bem. Então, a empreendedora, ela precisa olhar para dentro dela. Ela precisa tratar as emoções dela, precisa se conhecer. E geralmente ela não para fazer isso. Ela né? não para fazer isso. Cuida de todo mundo, faz tudo. Exatamente. Não observa. Eu faço tudo para todo mundo, mas não faço para mim. Eu cuido de todo mundo, mas não cuido de mim. E esse acaba sendo o maior erro, né? Porque se ela tá bem, vai estar todo mundo bem. Se ela não estiver bem, as coisas não vão fluir. Como eu posso cuidar do outro se eu não estou cuidando de mim mesma? É como o gostar. Não existe a possibilidade de você gostar do outro se você não se ama.
Você primeiro tem que se amar. É amor próprio. Depois você ama o outro. Porque senão fica muito fantasioso, fica muito vazio. Ela transborda, mas ela transborda até do que ela não tem. E aí ela fica negativa. Ela não está vazia, ela fica menos vazia. É mais ou menos por aí. Então, a empreendedora, ela precisa olhar para dentro dela. Ela precisa resgatar essa autoestima. Porque com a tua autoestima, com amor próprio, alto valor, merecimento, você reconhecer as suas competências, as suas qualidades, as suas habilidades. Você consegue se reconhecer, se valorizar. Você se posiciona, sabe dizer não para aquilo que é preciso dizer não. Você dá limites para as pessoas, para o teu grupo ali que está trabalhando com você, para a tua família, enfim, você consegue dizer não, você consegue se posicionar. E quando você resgata esse poder da autoestima, você se torna uma mulher confiante, uma mulher que ela não tem medo de errar. Ela sabe, ela entende que o medo ela faz parte da vida do ser humano. E, inclusive, a gente precisa ter medo, né? Porque é o limite. A gente pode sim errar. A gente pode sim falhar. Tá tudo bem. Mas não chega ao ponto do medo travar a não fazer, né? Exatamente. Porque quando eu não tenho autoconfiança, o medo ele me trava. E aí, quando acontece o quê? A procrastinação. A autossabotagem. Porque eu não quero falhar. Ou eu me saboto porque eu não me sinto merecedora de conquistar tal coisa. Aí eu me saboto. Mas isso tudo está ligado à autoestima. Quanta coisa, né? É muita coisa. E aí, por exemplo, uma mulher que está ouvindo agora isso e começa a se identificar com essas coisas. Qual o primeiro passo para ela mudar, ou pelo menos tentar sair dessa prisão aí, onde ela vê que a autoestima dela está totalmente com uma baixa autoestima e falta de valor, né, por si própria. Sim. Bom, primeira coisa, ela pode buscar a Beth Filippelli. Arrasou. Ela busca a Beth Filippelli. Não, é verdade, gente. Buscar uma pessoa que você confia, porque nós somos seres feitos de emoções. Então, eu digo que nós somos uma tricotomia, né? A gente é alma, corpo e espírito. Então, se eu não trato do meu espírito, da minha alma, eu não estou tratando das minhas emoções. Se eu não estou tratando do meu espírito, da minha alma, das minhas emoções, eu não estou tratando do meu corpo. Uma coisa leva a outra. E isso, uma coisa leva a outra. E por que muitas doenças? Porque quando a gente vai parar para olhar, não sou médica, nem vou entrar nesse mérito. Mas por que muitas doenças? Quando você olha, sistema nervoso. Alguma coisa desencadeou por sistema nervoso. Você está nervosa, cortisol. E aí vai. Enfim, não vou entrar nesse mérito, inclusive até para cortar isso aqui. Mas essa empreendedora, ela precisa olhar para dentro dela. Se ela se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, vá procurar ajuda. Vá procurar ajuda. Porque alguma coisa vai ser identificada, você vai olhar para isso e tá tudo bem. A gente vai tratar a ferida. É como você esbarrar, você tá andando de bicicleta, você caiu, se machucou, feriu. Se você não tratar, é possível que daqui a 2 dias essa ferida ela abra novamente. Assim são as nossas emoções. Se você não tratar, vai ter uma memória, vai trazer em algum momento uma memória, algum fato que vai acontecer, vai trazer e vai abrir novamente essa ferida. E aí você se esbarra, confronta. O que acontece? Você trava. Então, a primeira coisa é essa. É olhar para dentro de si, vamos embora e decidir. Porque o poder está na decisão, né? É, isso aí. Poder está na decisão. Então, quando eu decido olhar para mim, quando eu decido olhar para tudo isso que passou... mas muita gente não quer olhar porque vai sentir a dor. Vai.
mas também vai sentir a dor, tipo, para acabar. Tratar. Para você e seguir em frente. ressignificar. É. Você precisa transformar essa dor em experiência. E até o que você faz, às vezes, você mudar de área, que às vezes você Sim. também até, né? Sim. Aquilo que você faz te faz mal a ponto de você não conseguir se sentir confiante o suficiente. Fechar ciclos, abrir novos ciclos. Exatamente. Então, Exatamente. faz parte disso. Eu falo porque, por exemplo, quando eu estava na confeitaria, eu fiquei com uma autoestima totalmente baixa. E uma das coisas que mais me incomodava é porque eu sempre gostei de fazer unha. Uhum. E aí não podia ficar pintando, fazendo unha. Então eu olhava minhas unhas feias, eu falava, ai, nem a minha unha mais tá bonita. Então assim, mas era uma coisa que já estava vindo de outras coisas. Uhum. E aí ver a unha feia era só um detalhe. E aí eu comecei a parar, olhar para dentro de mim, comecei a analisar. E eu já vi que eu já não estava mais amando aquilo que eu estava fazendo já há um tempo. Mas aquela coisa no corre, você continuar fazendo, seguindo o fluxo, você não para se ouvir, você não para se olhar e ouvir o que o teu corpo, que a tua mente está dizendo para você. Porque o corpo dá sinais, né? O corpo fala, né? O corpo fala. Isso é interessante. Você tocou até num assunto de você fazer o que você ama. Isso acaba sendo um pouco contraditório quando se trata de uma pessoa que não tem alternativa. Então, ela tem que trabalhar em determinado local, porque ela não tem alternativa. Mas aí a gente fala, que eu sempre trago, né, a questão do sonho. Por isso, buscar o autoconhecimento. Porque é no autoconhecimento que você vai entender se o que você faz tem a ver com seus valores, com seus princípios. Se tem liga, se tem alinhamento, conexão com o que você sonhou um dia, ou que você sonha. Então, entender isso através do autoconhecimento, através de realmente uma pessoa que vai estar ali te orientando a você se autoconhecer, com perguntas, com testes, com estratégias que a gente consegue descobrir. Então, quando você... por isso que eu sou coautora do livro Mulheres que se Amam. Divulga aí o livro. Ela esqueceu de trazer. Ai, nem fala já. Mas eu vou mostrar para vocês aí. Depois você fala como que as pessoas adquirem esse livro. O livro ele veio nesse processo. Logo depois da minha formação como especialista em autoestima e autoconfiança, veio o convite da nossa mentora, né, a Bruna Legnaioli, que é a nossa mentora da especialização. E a Bruna fez um convite para a primeira edição do livro Mulheres que se Amam. Então, existe a nossa história, a minha história com a história de 29 mulheres, histórias de superação, que a gente traz ali dentro daquelas páginas ali. Enfim, e o livro, ele veio num momento em que eu estaria pronta para escrever, porque eu tinha esse sonho num papel, que eu queria escrever um livro um dia da minha biografia, juntando toda a experiência, a questão do vitiligo, enfim. E aconteceu que veio o convite da Bruna. E quando eu falo sonhos, estava falando aqui em sonhos, a gente nunca desistir, né, dos nossos sonhos. E ainda que você não saiba qual exatamente o seu sonho, ou o que você faz tem a ver com o seu sonho ou não, ou você gostaria, você só está fazendo isso aqui porque não tem alternativa, é resgatar o seu sonho. Porque tudo é possível naquele crer. E eu sempre digo que quando Deus, ele deposita um sonho no nosso coração, o sonho não é nosso. Foi ele que depositou. Porque senão, ele não permitiria. Ou seja, se está depositado no seu coração esse sonho, é porque você é capaz de alcançar. Só que existe um tempo para todas as coisas, assim como diz a palavra. É o tempo do preparo, é o tempo do processo. Então, o livro que eu poderia ter escrito lá atrás, ele talvez não teria muita relevância. E ele passou a ter relevância quando eu estava... depois que eu passei por todo o processo que eu passei, para poder, sim, estar pronta. Então, os sonhos de Deus são maiores que os nossos. O que a gente precisa entender é que existe um tempo para todas as coisas. E se não está acontecendo é porque não era o tempo. Então, eu preciso me preparar mais. E essa coisa do preparar mais não quer dizer eu preciso estar pronta.
Porque eu vou aperfeiçoando no caminho. Eu não preciso estar perfeita para começar, nem estar pronta para começar. Eu faço com o que eu tenho. Isso aí. Você fez, né, a primeira edição das Eu fotos. faço o que eu tenho, com o que eu tenho. Eu fiz a minha primeira edição do Vitiligo sem nada, com o que eu tinha. E saiu super bem. Foi ótimo. Então, faça com o que você tem e vai aperfeiçoando. Porque, na realidade, também é uma forma de você disfarçar que você não quer. Porque aí você, tipo, sempre fica... É a procrastinação, não, tá bom, é a autossabotagem. Eu não tenho o suficiente, não tá bom o material. Aquela coisa de perfeição, na realidade, ela vai fazendo com que você se perca, né? Ô, Jaque, eu sempre me debati muito com essa coisa. Comigo sempre tive um conflito interno em relação à perfeição. Eu acredito que, devido à minha ferida instalada lá no passado, na minha infância, devido o vitiligo, então o perfeccionismo ele estava o tempo inteiro em mim. Eu queria ser perfeita. Só depois, por isso o autoconhecimento é interessante, para você sair desse lugar, porque não existe a perfeição. Então, eu não posso ser perfeccionista. O perfeccionismo, ele é um sintoma da baixa autoestima. Olha aí. Por quê? Porque eu quero ser tão perfeita, que eu acho que eu nunca estou pronta nem preparada para fazer e eu não faço. Aí eu procrastino e me saboto. E várias coisas você acaba não fazendo. Não faz. Eu me saboto o tempo inteiro porque eu quero ser perfeita, eu quero agradar todo mundo. Uma dica é identificar os seus sabotadores, né? Porque eu também percebi que quando eu comecei a identificar quais eram meus sabotadores, claro que a gente tem vários, mas assim, quando eu comecei a identificar alguns, eu já percebia, tipo assim, é hora de mudar, porque esse aqui já tá querendo me sabotar, já tá querendo me atrapalhar aqui. Por isso, é você saber administrar as suas emoções. Porque quando você percebe isso, já é um passo aí do autoconhecimento. É quando você percebe, peraí, isso aqui me faz bem, isso aqui não me faz. Isso aqui me traz uma emoção X, isso aqui, peraí, me deixa assim. É onde você começa a confrontar. E autoestima é treino. Excelente, autoestima é treino. Autoestima é treino. É você, todos os dias, é como um hábito de escovar os dentes, é você treinar a tua autoestima. Aquela mulher que ela não consegue se olhar no espelho, e eu peguei várias assim por conta até no meu projeto do vitiligo, ela não consegue se olhar no espelho, ela precisa fazer esse exercício. Mulher, se olhe no espelho todo dia, se admire, não foque naquilo que você não gosta, foque naquilo que você gosta. E a partir desse momento, você vai começar a se admirar. É um treino. Todo dia você se dá autocuidado. Isto é autocuidado, é autoestima. Autocuidado é você tirar um tempo para você tomar aquele bom banho. Eu sempre falo isso também. Sabe? A importância da gente ter o nosso momento, o nosso tempo, fazer aquilo que a gente gosta de fazer aquilo mesmo. que você gosta de fazer, você quer ficar sozinho, escutando uma música, dançar, passar aquele bom creme no corpo, fazer uma esfoliação, assistir uma Netflix sozinha, tomar um vinho, beber um café, fazer um queijos e vinhos ali para você. Isso é autocuidado, é você fazer o seu cabelo, ir no salão. Não dá para ir no salão, tá tudo bem. Você se produz ali para você. Então, autoestima é treino, é todo dia você treinando. É como na academia. Para você ganhar musculatura, você precisa o quê? Todo dia. E é isso. E com o tempo você vai vendo o resultado. E com o tempo você vai vendo o resultado. Poxa, eu pensava dessa maneira, já não penso tão assim. Eu me julgava de tal forma. Poxa, já está mais leve. E essa carga, ela vai saindo. Esse peso de auto-julgamento, de autocrítica, de eu não sou como ela. Ela fala bem, mas eu não falo. E por isso muitas coisas na nossa vida, porque a gente tem várias áreas da vida, não andam. Porque interfere em tudo. Porque é tudo sentimento. Eu penso, eu sinto e eu me comporto. Então, eu só me comporto daquilo que eu sinto e daquilo que eu penso de mim mesma. Então, se eu estou pensando positivamente, eu vou agir positivamente. Se eu estou pensando negativamente, eu vou agir como tal. Simples assim.
O comportamento, ele é inerente aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Estamos encerrando, Beth. Mas você é tão rápido! Pois é, eu já tomei uma... Tá acabando. Gente, olha só, tem assunto bastante pra falar, né? Pelo visto, a gente vai ter que fazer um parte 2. Aí eu vou trazer o livro. Aí você traga o livro, porque eu fiquei com a sensação de que você só estava começando aí a se aprofundar no autoconhecimento e na autoestima. Então tem muita coisa ainda pra ser cavada aí. Então se vocês gostarem do episódio, por favor, comentem aí que a gente vai fazer mais pra frente aí uma segunda parte completa com o livro. E a Beth vai poder compartilhar um pouco. Me desculpa, mas a gente tem um tempo curto demais. E antes que acabe, eu queria que você primeiro deixasse suas redes sociais aí, para que as pessoas possam te procurar. Quem tiver interessado no livro também, saber onde comprar, né? Como adquirir. Ok. Minha rede social é Beth Filipelli. E muito em breve eu tô chegando com uma novidade para as mulheres. Então ela vai voltar para contar essa novidade, hein? Vou voltar. Gostei. Pronto. Eu volto com essa novidade, inclusive é uma novidade que não vai ser só para essa mulher ficar mais linda e brilhar como rainha, mas também uma oportunidade de negócio, tá? Para essas mulheres. Minha rede social é Beth Filipelli e o livro adquiri com a gente mesmo. É comigo, com a Munira, com uma amiguinha aqui do Rio, a Frida, que são duas coautoras também, que nós moramos aqui no Rio, as demais moram em outros estados. Só colocar lá no direct, procurar saber do livro, Isso. que ela passa todas as informações. Isso, as histórias são lindas. Ai, que bom. Então, antes da gente terminar, eu queria que você deixasse aí uma palavra, uma frase para essas mulheres que acompanham. Então, a frase, ela é a frase que eu levo no meu livro. Depois que eu, no meu capítulo, quer dizer, depois que eu entendi um pouco da minha missão, o que eu tô fazendo aqui, para que eu vim aqui, eu entendo que para tudo na vida tem um propósito, nada mais, nada menos, melhor do que a gente viver o propósito. Então, a frase é: a vida, ela passa a ser extraordinária quando vivemos o propósito. E por que o extraordinário? Porque o meu projeto... por favor, segue lá. Se você tem vitiligo, se você conhece alguém que tem vitiligo, uma mulher que tem vitiligo, que deseja aí resgatar a sua autoestima, ainda que esteja muito bem, graças a Deus. Mas segue lá, @extraordinariascores, que é o nome do projeto. Ai, que lindo. Então, para fechar, vou te fazer então um bate-volta, pode ser? Pode ser. No improviso. Vida. Vida. Deus. Autoestima. Eu. Amor. Família. Conhecimento. Conhecimento. Agora você me pegou. Importante. Muito importante. Vitiligo. Nem te ligo. Arrasou. Então é isso, gente. A gente termina aqui. Te agradeço pelo carinho, pela oportunidade. Obrigada. Que a gente possa ter outros momentos. Sucesso em todos os seus empreendimentos. Amém, pra nós. E que nós venhamos crescer junto e abençoar a vida de muitas mulheres aí afora. Então, por favor, compartilhe com os amigos. Passa aí sobre o vitiligo e todas essas informações de autoestima, tudo isso que a Beth compartilhou conosco aqui, tá? Fico muito grata mais uma vez. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Um beijo e vem com a gente.